Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira e você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença. E você aí do outro lado? Tem aquário em casa? Tem algum peixinho aí? E afinal, os peixes dormem? Sim ou não? É isso que você vai conferir agora. Vamos lá, vamos junto. Então, para entender isso, falar só um pouquinho a respeito da anatomia interna, tá? De um peixe ósseo, no caso, um peixe ósseo fêmea, tá? Aliás, aí está a anatomia interna e a parte também externa dele, com destaque para a linha lateral, que já já eu vou comentar. E não faltam curiosidades, né, sobre o estilo de vida desses animais, né, que para muitos são graciosos, né, mas biologicamente muito diferentes dos humanos, tá? Na realidade, vamos dizer assim, o momento de descanso desses animais aí é bem diferente do nosso, né? Agora, envolve uma resposta comportamental de inatividade, né? Onde eles têm as respostas sensoriais reduzidas, ou seja, eles ficam imóveis, tá? Não tendo uma percepção, vamos dizer assim, muito grande do ambiente. Então, essa definição de sono para nós humanos está ligada a fechar os olhos, determinado padrão das atividades do neocórtex, né, a camada superficial ali do cérebro. Porém, se a gente pensar assim, os peixes então não dormem, né, porque eles não têm nem o neocórtex e nem a pálpebra. Então é necessário entender que realmente há muitas diferenças mesmo. Então, basicamente, vamos dizer assim que, entre aspas, esses animais se desligam do ambiente, tá? Por isso que às vezes vocês podem falar assim: ah, eu tenho peixe em casa, professor, e ele dorme sim. Ele deixa até eu tocar a minha mão. Ou seja, algumas espécies vão ficar mais ativas durante o dia. Por exemplo, muito comum em aquário, né, o peixe dourado, muito ativo. Outras são mais ativos à noite, o peixe-espada, o peixe-morcego. E também há espécies que nunca dormem, pois vivem migrando, tá certo? Ah, professor, lembrei das sardinhas, está correto? Correto. Os atuns também, tá? Os grandes cardumes, né? Agora, tem um fator muito curioso, que é o seguinte: eles dormem ou não vão dormir? Podemos considerar sim, tá? Biologicamente, que eles dormem, porém é um método bem diferente, tá? Sentem frio do método diferente, dor de outra maneira, tá? Então é um desafio de estudá-los, né? Entrar nesse mundo tão diferenciado dos seres humanos. Mas há uma coisa a ser citada. Vocês estão notando aí na apresentação a presença, né, de um encéfalo com os lobos ópticos e o cerebelo bem desenvolvidos, com 10 pares de nervos cranianos, tá? A presença do cérebro, a presença da linha lateral. Então, tudo isso, né, tudo isso vai entrar nessa questão. Então, você tem o encéfalo, por exemplo, podemos citar, deixa eu ver aqui, uma perca, né? O encéfalo da perca é curto, sendo os lobos olfativos, né, os hemisférios, justamente os hemisférios cerebrais
e o diencéfalo menores e os lobos ópticos e o cerebelo maiores, por exemplo, que no tubarão, né? Aí a comparação entre o peixe ósseo, né? A perca, com o cartilaginoso, que no caso é o tubarão. Então, há 10 pares de nervos cranianos, há a presença da medula, que é coberta pelos arcos neurais, dela sai um par de nervos espinhais laterais para cada segmento do corpo. E os peixes têm esses órgãos de sentidos especiais. Eles têm as bolsas olfativas dorsais, bem ali no focinho, tá? Que contém células sensitivas para substâncias dissolvidas na água. Cada bolsa tem uma abertura anterior e outra posterior. A água entra pela narina anterior e sai pela posterior, passando sobre dobras de epitélio sensitivo no assoalho de cada bolsa. Nós temos a presença dos botões gustativos, que ocorrem dentro e ao redor da boca. Os grandes olhos, que provavelmente focalizam claramente apenas objetos próximos, porém servem para perceber objetos em movimento a distâncias maiores, inclusive aquelas sobre a superfície da água. Quando a gente está andando na beira da água, é um bom exemplo. Então, cada ouvido interno contém 3 canais semicirculares. Nós temos a presença dos otólitos servindo para o equilíbrio e a famosa linha lateral. Eu adoro comentar a respeito dela. Ela está aqui, ó, tá? Aqui no cursor do mouse aqui, ó. Ela está aqui, ó, a linha lateral. E que é bem perceptível quando você vai numa peixaria, seja no supermercado, sei lá, onde for, numa feira livre, e etc. O sistema da linha lateral, ele inclui a linha lateral e várias extensões na cabeça e, evidentemente, percebe ligeiras modificações. E essas modificações são modificações da pressão ou ondas lentas ou movimentos da correnteza, não mais que 6 por segundo, tá? Como poderiam ser experimentados por um peixe nadando perto de algum objeto sólido, do qual os movimentos da água são refletidos, que é a chamada orientação táctil à distância. Então, a presença de outros peixes, de presas, predadores, padrões de correnteza, também são percebidos. Então, o sistema da linha lateral contém células ciliadas, mecanorreceptoras, situadas em canais abertos ou em túneis na superfície do corpo. Então, vai ser inervado por ramos laterais do 10º nervo craniano e considera-se que seja homólogo do ouvido interno dos vertebrados terrestres. Então, considerando-se que um homólogo do ouvido interno dos vertebrados terrestres, não preciso dizer mais nada, não é? Mais uma vez, a embriologia comparada inserida no meio disso tudo. Então, para encerrar e esclarecendo, eles dormem sim. Tem sistema nervoso? Sim, né? Agora, é diferente? É diferente. É bem diferente, né? Então, eles vão dormir, mas dormem de uma maneira diferente, né? Eles ficam paradinhos lá, né? Como se fosse uma... entrei em estado de latência, estou bem latente ali na minha, repousando, tá certo? Gostou do conteúdo? Gostou mesmo? Então não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana, o joinha, ative as notificações aí, tá certo? Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Tamo junto, um forte abraço, conteúdo de qualidade. É só se inscrever aqui no Ciência e Meio Ambiente e lá no Alerta do Tempo. Tem a atualização lá no Alerta do Tempo a respeito dessa frente fria, tá? E tá derrubando as temperaturas já aqui na região sudeste, tá? Forte abraço, tamo junto, fique na paz.